Olá pessoal, estamos de volta, tudo bem? Nosso assunto agora é assistente da acusação, do assistente da acusação, ou simplesmente assistente da acusação. Nós já estudamos sobre o juiz, estudamos sobre o promotor, ou seja, o membro do Ministério Público ou do Ministério Público, e agora este personagem, esse sujeito denominado assistente da acusação, que já de início eu falo para você, não se mistura, não confunda assistente da acusação com assistente técnico, né? Lembra que eu falei para vocês sobre provas, né? Assistente técnico, ele é um indivíduo contratado por uma das partes para trabalhar sobre uma perícia, né? Já o assistente da acusação, este sim, objeto do nosso estudo hoje, quem é esse sujeito? É isso que nós veremos agora. Conceito de assistente de acusação. O assistente de acusação, pessoal, ele é a vítima ou uma das pessoas listadas no artigo 31 do Código de Processo Penal. O assistente de acusação, ele é a vítima ou uma das pessoas listadas lá no artigo 31 do Código de Processo Penal. Quem são essas pessoas? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão da vítima. Isso mesmo. O assistente da acusação, porque olha só, num processo é assim, né? Nós temos o acusador, que é o Ministério Público, nós temos o julgador, que o Ministério Público vai e leva uma denúncia até o juiz, e o juiz chama alguém denominado réu, acusado, para responder ao processo. Não é isso? É. Ao lado do Ministério Público, aparece a figura do assistente da acusação. Ele não substitui o Ministério Público. Ele atua ao lado do Ministério Público. Nem precisa falar, Marciano. Se o nome é assistente, é evidente que ele vai assistir o Ministério Público. Ele vai ajudar o Ministério Público. Parabéns para você, isso mesmo. Por isso, assistente é aquele que ajuda, né? Ah, Marciano, por isso que o verbo assistir, né, tem, ou é transitivo, né, aquele negócio é objeto direto ou indireto, exige objeto direto ou indireto, não tem? Muito bem. Quando você está assistindo a uma partida de futebol, você está presenciando, não é isso? Assistindo ao futebol, assistindo a uma partida de futebol. Quando você está ajudando seu pai, sua mãe, você está assistindo mais diretamente, sem ser objeto indireto, ou seja, assistindo minha mãe na cozinha, você está ajudando a sua mãe, tá certo? Porque o verbo assistir pode ser direto ou indireto, né? Muito bem. Nesse caso, esta assistência é isso, assistir o Ministério Público, nem assistir ao Ministério Público. Porque senão você vai lá presenciar o Ministério Público, ver o Ministério Público. Assistir no sentido de ajudar. Ora, muito bem. Você que está me assistindo, você foi vítima de um furto cujo autor é o Marciano. O Ministério Público está atuando no processo. Fala, mas eu também quero atuar nesse processo. Então você vai virar assistente do Ministério Público, porque você é a vítima. Se a vítima faleceu, não existir, aí entra. Então quem é o assistente? A vítima. A vítima não existe, faleceu. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tio não pode ser assistente. Sobrinho não pode ser assistente. Sogro não é o assistente. Sogra não é assistente. Cônjuge, esposo, esposa, ascendente, pai, mãe, avô, bisavô, etc. Descendente, filho, neto, bisneto, etc., ou irmão. Estas pessoas, quando não existir a vítima, porque a vítima faleceu, elas poderão figurar como assistente da acusação. Por exemplo, homicídio. A vítima foi embora. Homicídio. A mãe da vítima, melhor, a esposa da vítima quer atuar no processo. Ela está aqui, cônjuge.
não, o cônjuge não quer, ou então não existe. O pai da vítima, ou o filho da vítima, ou o irmão da vítima pode atuar ao lado do Ministério Público como assistente da acusação, tá bom? Então, assistente da acusação é o indivíduo que a lei processual penal admite como auxiliar do Ministério Público. Depois nós veremos aqui as regras para admitir. Admissibilidade. Bom, Marciano, eu já sei que numa persecução criminal, primeiro tem inquérito policial, depois tem o processo chamado de ação penal. Mas eu não aguento mais ver você falar isso. Inquérito policial é processo, mas é assim o processo penal. Tá certo? Aí na prova vai perguntar para você se cabe à vítima ou ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, atuar como assistente da acusação na fase do inquérito policial. A resposta é não, porque só é admissível a pessoa como assistente da acusação durante o processo, depois que o juiz recebe a denúncia. Então, não tem assistente de acusação na fase do inquérito policial. Sim, Marciano, mas olha só, se eu fui vítima, eu não tenho o direito de procurar a delegacia? Tem, mas você não é assistente. Claro que não sou, Marciano, você nem precisa falar nisso, porque na delegacia não tem acusação. Se não tem acusação, eu vou assistir o quê? Lá eu vou levar uma notícia, crime. Muito bem, parabéns para você. Isso mesmo, entendeu? Cuidado, senhores. Só é admissível na fase do processo. Pronto. Depois de recebida a denúncia. Pronto. Até quando? Porque a prova vai dizer para você, numa prova, só é possível admitir a vítima na qualidade de assistente antes da audiência, antes da sentença condenatória, antes da defesa do réu. Tudo falso. É possível na fase do processo. Agora, quando? No início, no meio, no fim? A resposta é até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória, é possível admitir a vítima ou uma das pessoas lá, CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão da vítima, como assistente da acusação. Entendeu, pessoal? Marciano, lá no inquérito policial, eu lembro que você falou assim, que uma das formas de instaurar inquérito policial é a delação, delatio criminis. Que é aquela situação, Marciano, de que, por exemplo, eu fui roubado, não quis ir na delegacia e meu vizinho perguntou, e aí, você não vai na delegacia? Você disse para o vizinho, não. O vizinho falou, mas eu vou. E ele vai na delegacia e noticia o fato ao delegado. Muito bem. Esse vizinho não é assistente, Marcelo? Não. O vizinho, ele é simplesmente um qualquer do povo que está no exercício de um direito dele, que o Código de Processo Penal lhe assegura, de levar à autoridade policial a notícia de um crime. Tá certo? Daí podemos concluir o seguinte: o seu vizinho, você não quis ir para dar início ao inquérito, seu vizinho quis. Durante o processo, o seu vizinho fez a mesma pergunta para você: vem cá, por que você não entra nesse processo para ajudar o Ministério Público? Você fala para o seu vizinho, porque eu não estou afim de gastar dinheiro com advogado e tal, e eu, para atuar lá, eu tenho que ser através de advogado, o assistente, né? Muito bem. Aí o seu vizinho fala, mas eu vou. Não pode mais, vizinho, porque lá na fase do inquérito você podia dar início pela delatio criminis. Agora, no processo, para ser assistente da acusação, vizinho, você tem que ser a vítima, ou o cônjuge, ou ascendente, ou descendente, ou irmão. Você não é nenhuma dessas figuras minha. Você não tem nenhuma relação de parentesco comigo nesta circunstância. Mas e como eu pude ir no inquérito policial? Porque o CPP lhe autorizava. Agora, no processo, como assistente, não pode. Você viu aí? Então, senhores, não é qualquer do povo que pode ser assistente da
acusação. Não é qualquer do povo que pode ser assistente da acusação. Estamos falando da legitimidade. Então, quem é legítimo para ser assistente de acusação? A vítima, o ascendente da vítima, o descendente da vítima, ou o irmão da vítima. Pai, cônjuge, a vítima, seu cônjuge, caso não exista a vítima, já faleceu, ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso CAD. Tá? Esta é a legitimidade. A própria vítima, inexistindo a vítima, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esposo, esposa, cônjuge, ascendente, pai, mãe, etc. Descendente, filho, neto, bisneto, etc. E irmão. Sobrinho pode não, tio pode não, cunhado pode não, sogra pode não, vizinho pode não. Não tem legitimidade, ok? Corréu pode ser assistente? Não. Como assim, Marcelo? Eu e você estamos no mesmo processo. Eu e você estamos sendo acusados por um determinado crime. Por exemplo, nós dois estamos sendo acusados por moeda falsa. Circular moeda falsa. Tá certo? Você não tem nada a ver com o caso. Você tinha pego uma carona comigo. Eu passei no posto, abasteci, dei R$100 falso. A polícia chegou, prendeu. O que eu fiz? Falei, não, foi ele que me deu esse dinheiro. Aí ficou num joga e empurra, prendeu nós dois, levou. Pronto, nós dois agora viramos réus num processo. Você fala assim, não, eu não vou assumir isso aqui, eu vou até ajudar o Ministério Público para empurrar isso para o Marciano. Ele é o culpado. Pode você que está me assistindo ser assistente? Negativo. Corréu não pode ser assistente. Você vai ser réu juntamente comigo e lá você vai explicar. Você vai levar testemunho, você vai dar suas razões. Agora, você virar corréu, porque olha aqui como que fica o triângulo. Você corréu virar assistente, Ministério Público, réu, juiz. Como que ao mesmo tempo você vai sair daqui para vir para cá para ajudar o Ministério Público? Porque tá eu e você aqui como réu. Agora você vai querer ser assistente? Não pode. Réu, ou melhor, corréu, aquele que responde um processo junto com outro, não pode ser assistente da acusação. Atribuições do assistente. Marciano, para que presta o assistente? Uma outra situação, antes de falar da atribuição, pessoal, você já deve ter visto na imprensa, sai no jornal lá, principalmente no caso de homicídio, esses casos de mídia famosos e tudo mais, sobre a legitimidade. Tem o Ministério Público e tem no dia do júri o advogado da vítima, ou o advogado da mãe da vítima, do pai da vítima, aparece falando, dando entrevista, e lá embaixo está escrito assim, assistente da acusação. Está errado. A imprensa errou, porque o advogado não é o assistente da acusação. O advogado está ali defendendo o direito de alguém. O advogado está ali defendendo o direito de quem o contratou. Quem contratou você, advogado? Foi a mãe da vítima. A vítima, cadê a vítima? Faleceu. A mãe é a ascendente. A mãe é o assistente. A mãe é a assistente. Você, advogado, você é simplesmente o advogado do assistente. Então veja aqui, quando você verificar lá, vai lá o Marciano falando e aparece embaixo, assistente da acusação. Está errado. Tem que colocar lá, advogado do assistente da acusação. Porque o assistente da acusação é a vítima, ou é o cônjuge, ou é o ascendente, o descendente do irmão. Não o advogado. Claro que no processo penal, para que uma pessoa atue, ele precisa de advogado. Por isso que o assistente contrata o advogado. Você está me assistindo? Você foi vítima de um furto. Você quer atuar nesse processo. Você quer ferrar com o cara. Você quer atuar nesse processo. Você pode atuar como assistente. Agora você não é advogado. Você tem que contratar um advogado. O assistente é você. Mas quem vai estar lá falando por você é o advogado. Mas quem é o assistente? Não é o advogado. O assistente é você, vítima. Tá? Atribuição
atribuições do assistente. Para que presta assistente, Marcelo? Se o acusador é o Ministério Público. O assistente, ele pode propor meio de provas, atribuição dele. Propor meio de provas, como assim? Ele pode listar testemunhas, ele pode juntar documentos, ele pode requerer perícia, ele pode propor meio de provas. Ele pode arrazoar os recursos que o Ministério Público interpôs. Como assim, Marcelo? O Ministério Público entrou com recurso porque o réu foi absolvido. O assistente, arrazoar o recurso, é escrever quais as razões, quais os motivos que entende o assistente que o réu deve ser acusado. Isso é arrazoar, é explicar, é motivar, arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. O assistente pode recorrer nas circunstâncias previstas em lei, tá certo? Ele pode participar da audiência, fazer perguntas e etc. Tá? Agora os artigos sobre o assistente. Olha lá. Em todos os termos da ação pública, a ação pública poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido. Quem que é ofendido? A vítima, o ofendido, ou seu representante legal, por exemplo. O ofendido é uma criança, é um incapaz. Ou na falta de quem? Do ofendido, porque faleceu, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31 deste Código, que esse artigo 31 vai fazer referência ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Olha só, senhores, isto está falando da admissibilidade. E tem um ponto importante aqui. É possível assistente da acusação em qualquer tipo de ação penal? Falso. Só em ação penal pública. Claro, Marciano, você tem hora que você pensa que a gente nem precisa falar, Marciano. Sabe por quê, Marciano? Porque na ação penal privada já é o próprio ofendido o acusador. Então como que ele vai ser assistente dele é meu, Marciano? Muito bem, parabéns para você. Agora, na penal pública, o acusador é o Ministério Público, o ofendido fica de fora, a vítima fica de fora. Se ela quiser entrar para ajudar, se ela quiser ir para o processo para ajudar o Ministério Público, ela tem que habilitar-se como assistente. Ela tem que fazer um pedido para o juiz, através do advogado, ela vai contratar advogado e vai colocar lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz, João da Silva, vítima no processo tal, vem com fundamento no artigo 268 do CPP, requerer sua habilitação na qualidade de assistente da acusação. E a partir dali, claro, o juiz vai ouvir o Ministério Público e depois o juiz vai dizer se acata ou não, se aceita ou não você. Aceitou, você continua, você aí a partir daquele momento vira assistente da acusação. Portanto, senhores, não pode em ação penal privada, só em ação penal pública, tá certo? O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. O que é isso, Marcelo? Isso aqui é até quando? Lembra que eu falei para vocês? Não pode ter assistente na fase do inquérito policial. Não tem assistente da acusação na fase do inquérito policial. Não tem. Tem na fase do processo. Sim, mas quando? No início, no meio ou no fim? Quando que ele vai poder? Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim. O que não pode é, depois do trânsito em julgado da sentença, querer a vítima entrar no processo. Porque fala, enquanto não passar em julgado. Então, cuidado. Até quando pode ter assistente? Até quando você, vítima, pode ir para o processo ajudar o Ministério Público? Desde que não tenha transitado em julgado a sentença condenatória. Eu vou te dar um exemplo. Teve denúncia, o juiz recebeu, a partir daqui você já pode. Processo seguiu, teve uma sentença, o réu recorreu, não transitou. Você ainda pode agora, fala, quer saber? Eu vou atuar nesse processo. Você já perdeu tudo isso aqui, ó. Até aqui você não atuou como assistente. Depois que o réu recorreu, você falou, eu quero atuar como assistente da acusação. Você pode? Pode.
Porque se ele recorreu, é porque não transitou em julgado. E aí você pode. Só que, olha só, você entrou aqui, perdeu audiência, perdeu um monte como assistente da acusação. Você vai receber o processo no estado em que se achar. Daqui para frente você vai atuar. Ou seja, se na prova eu vou dizer para você, ó, uma vez admitido o assistente, os atos pretéritos serão repetidos. Falso. Ele pega o processo no estado em que se achar. O que é isso? Dali para frente, de quando ele entrou como assistente, quando foi admitido, dali para frente, ele vai atuar, ele tem o direito de atuar, de falar no processo na qualidade de assistente de acusação. É isso que quer dizer no estado em que se achar, tá? O corréu, né, redação inclusive nosso Código de Processo Penal, isso aqui eu copiei e colei de lá, né? Está separado ainda. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Claro que não. Ou ele é réu ou ele é assistente. Tá certo? Já falamos isso aí. O assistente será permitido. Ao assistente será permitido. Olha a atribuição. Ao assistente será permitido. Mas você está repetindo tudo? Sim, porque primeiro eu explico os tópicos, depois eu venho nos artigos. De certa forma, você está estudando duas vezes para você fixar mesmo. Ao assistente será permitido propor meios de prova, por exemplo, arrolar testemunha, requerer uma perícia, juntar documentos, etc. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, no dia da audiência, ele pode perguntar, aditar o libelo e os articulados. Libelos e articulados são acusações do Ministério Público. Por exemplo, o libelo era o antigo libelo, que hoje nem existe mais. Participar do debate oral, ou seja, no julgamento, se tiver debates orais, alegações finais orais, ele pode participar. E arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. O Ministério Público entrou com recurso. Você, assistente, vai ter o direito de também falar naquele recurso do Ministério Público. Dizer, tá certo, tem que prover esse recurso mesmo, o sujeito tem que ser condenado, etc. Isto é arrazoar um recurso do Ministério Público. Ou por ele próprio. Ele próprio quem? O próprio assistente entrou com recurso, ele tem o direito de fazer as razões. Nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598, evidentemente, está dizendo na situação de impronúncia, impronunciou, no homicídio, pode recorrer. Extinguir a punibilidade, pode recorrer. Sujeito foi absolvido, o Ministério Público não recorreu, pode o assistente recorrer? Pode. O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas proposta pelo assistente. O assistente quer uma perícia. O juiz vai dizer, aí, Ministério Público, assistente pedindo perícia, o que você tem a dizer? O Ministério Público vai dizer se concorda ou não concorda. Concordando ou não concordando, quem vai decidir é o juiz. Cuidado, o juiz, ouvido o Ministério Público. Se aparecer na prova assim, o juiz, com a concordância do Ministério Público, decidirá sobre as provas. Com a concordância, não. O Ministério Público pode concordar ou discordar. Agora, ele tem que ser ouvido antes de o juiz mandar produzir a prova. Como assim, Marcelo? Você que está me assistindo, né? Eu fui o autor de um furto na sua casa e eu arrombei a porta. Você, como assistente, você quer que faça perícia na porta. Você vai pedir a perícia, o juiz vai mandar o processo para o Ministério Público. Fala aí, Ministério Público, a vítima está pedindo perícia. O que você tem a dizer? O Ministério Público vai virar para cá e falar assim, não é necessária a perícia. O juiz vai dizer, determina a perícia. Pronto, que quem manda é o juiz. Mesmo o Ministério Público não tendo concordado, o juiz pode mandar produzir. Porque o que a lei fala é só para ouvir. E não que o Ministério Público, que o juiz está vinculado ao que disser o Ministério Público. Ao assistente, será permitido propor meios de prova, isso aqui já foi. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente,
quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento sem motivo de força maior devidamente comprovado. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. O assistente ele tem direito de ser intimado para todos os atos do processo. Por exemplo, vai ter uma audiência, intima o assistente, intima você que está como assistente de acusação para aparecer lá, porque você não tem direito de fazer pergunta? Tem direito de fazer pergunta. Muito bem. Está dizendo que se você foi intimado e não compareceu, daí para frente você não vai ser mais intimado, o processo vai tocar sem você. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este assistente intimado deixar de comparecer. Tá certo? Você foi intimado uma vez, não foi na audiência, na próxima você não será mais intimado. E se eu comparecer lá, mas você não pode participar? Pode, só não vai ser mais intimado. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Você quer ser assistente. Teve o inquérito policial, depois nasceu o processo. Depois que nasceu o processo, você contratou o Marciano para habilitar você como assistente, já que o Marciano não é assistente, você é a vítima, você é o assistente. Eu faço um pedido para o juiz, falo, fulano de tal, vítima nesses autos, pretende atuar como assistente de acusação. Antes do juiz dizer, admito como assistente, ele manda o processo para o Ministério Público. É isso que quer dizer. O Ministério Público será ouvido previamente, certo? Sobre a admissão do assistente. E se ele não concordar, Marcelo, se o Ministério Público não concordar, problema dele. É direito do assistente, é direito da vítima atuar como assistente da acusação. Do despacho que admitir ou não, o assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Esse aqui é importante. Senhores, a vítima pediu para o juiz que quer atuar como assistente. Ela quer ajudar o Ministério Público. Ela quer atuar ao lado do Ministério Público. Ela quer comparecer na audiência, quer fazer pergunta para o réu, quer fazer pergunta para as testemunhas, etc. Muito bem. Fez o pedido, o juiz está obrigado a acatar o pedido para que a vítima se habilite e passe a ajudar o Ministério Público? Não, o juiz não está obrigado. Muito bem. O juiz recusou a admissão, a admissibilidade do assistente. Cabe recurso? Não. A decisão é irrecorrível. Aí, como é um direito líquido e certo? Porque o 268 do CPP fala que ele pode atuar como assistente desde que não tenha transitado em julgado a sentença. Esse é um direito líquido e certo. Não cabe recurso, mas cabe mandado de segurança para garantir o direito líquido e certo da vítima atuar no processo como assistente da acusação. Mas mandado de segurança não é recurso, é uma ação constitucional, é uma ação autônoma. Então, muito cuidado, tá certo? Principalmente se você vai fazer o AB, ou então concurso de analista do Poder Judiciário, analista do Ministério Público ou técnico. Do despacho que admitir, caberá, eles tiram ou não caberá recurso. Agora, cuidado, guarda sempre na sua memória. Não cabe recurso, mas cabe mandado de segurança, tá? Algumas questões, né? Analista judiciário, área judiciária, a impossibilidade da identificação do indiciado preso com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos implicará. Na verdade, esta questão ela está até deslocada. Esta questão ela não se refere especificamente ao assistente da acusação. Então, eu estou pulando esta questão e vou trazê-la para você. Pode anotar, olha aqui, ó, eu vou trazer esta questão para você quando eu falar do acusado e do defensor, porque ela está deslocada aqui, então não vou nem perder tempo com você, tá? Olhando ela. Esta aqui, ó. No que se refere ao assistente, é certo que, então, analista judiciário, área de execução de mandados, tem um ponto aqui, vem. No que se refere ao assistente ou aos assistentes, é certo que, letra A, caberá ao juiz decidir acerca da realização das provas proposta pelo assistente.
independentemente da oitiva do Ministério Público. Falso. Depois de ouvir o Ministério Público. Então, independentemente, não. É obrigado a ouvir o Ministério Público. Não é obrigado a seguir o que o Ministério Público falar, mas é obrigado a ouvir. B. A eles, assistente, não será permitido arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. Falso. É permitido arrazoar o recurso interposto pelo Ministério Público ou por ele mesmo, pelo assistente. Do despacho que admitir ou não o assistente, caberá recurso interdistrito. Não caberá recurso. Caberá MS, mas MS não é recurso. D. O Ministério Público não será ouvido sobre a admissão do assistente. Será ouvido sobre a admissão do assistente. Falso. O assistente será admitido enquanto não passar em julgada a sentença e receberá a causa no estado em que se achar perfeito, correto, esta alternativa, tá? Esta questão. Portanto, senhores, falamos sobre o assistente da acusação. Já falei para vocês sobre o juiz, sobre o Ministério Público e agora sobre o assistente da acusação. Nosso próximo tema é sobre o acusado e o seu defensor, e aí fechamos o triângulo, falando do juiz, do acusador, do réu e do seu defensor, tá certo? À disposição de vocês para eventual dúvida sobre esse tópico referente ao assistente da acusação. Abraço.